Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra em duas passagens na palavra do Senhor. A primeira está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. A segunda leitura encontra-se no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo de 2 a 5. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Jaime. Bom dia para todos. Estão curiosos para saber o que eu e o Bernardo estavam falando aqui? Preste atenção que eu te conto depois. Nós vamos pensar, ouvir a respeito desse assunto, desse tema que está exposto aí nas telas. A ideia de remir o tempo, porque o fim ele está próximo. Remir o tempo, mexer com o tempo, não é algo tão fácil de lidar. Parece que é tão fácil, mas não é. O Novo Testamento, eu acredito que a igreja sabe, nós sabemos, que ele foi escrito originalmente na língua grega, que é uma língua não muito conhecida hoje, né? Como o inglês, que é uma língua universal, uma língua comercial. Mas Deus quis usar esse idioma, o grego, para que escrevesse a nova aliança, o Novo Testamento, que vai de Mateus a Apocalipse. E para este povo, os gregos, eles eram muito especulativos. Eles eram muito inteligentes. Eles não contentavam com meia explicação, como alguns de nós. Eles queriam ir a fundo e saber mesmo. Eles eram muito meticulosos. E no tocante ao tempo, eles tinham duas palavras
para falar a respeito do tempo. E eu sei que a igreja não está ouvindo isso pela primeira vez. Vamos fazer o teste? Se nós sabemos mesmo ou não, prova oral para toda a igreja. As duas palavras que os gregos usavam para o tempo, quais eram mesmo? Bom, tem que falar devagar, porque eu não entendi nada. Primeira palavra é Cronos, isso. E a segunda é Kairos. Eu sabia que não era novidade para vocês, né? Mas é bom a gente lembrar que até o João pregou a respeito dessas palavras para nós. Você lembra, João? Já esqueceu o seu sermão, né, irmão? Não, claro que não. Como é que o pregador esquece o sermão dele, né, João? Então, João já nos ajudou com essa explicação. E aqui tem muitas pessoas estudiosas da palavra de Deus, então eles realmente consultam o grego. E o grego hoje está tão fácil de entender, de consultar, né? Não é tão de entender assim, mas né, vai na IA, que a IA tem resposta para tudo. Mas desconfia da IA, questiona a IA, não é bem assim não, né? Mas você quer saber uma palavra grega, você clica lá e eles te dão essa palavra e tal. Então, quando os gregos falavam de Cronos, né, eles estavam falando desse tempo que a gente usa no dia a dia, né? Tipo, segunda, terça, quarta, quinta, a semana. Depois vem um mês, depois vem um ano, né? Então, o Cronos, que tem a ver com o nosso cronômetro, nossa palavra vem disso aí, que é aquela de pôr o tempo, né? Então, quando fala de Cronos, aí você vai falando de um tempo que você vai gastando, que você vai envelhecendo e vai passando o tempo. É esse tempo louco que as pessoas vão atrás dele, porque a nossa geração, né, a nossa sociedade entende que tempo eu queria dizer para você que para nós, igreja, nós cristãos, tempo é almas, salvar pessoas. E é justamente a outra palavra que vocês falaram, que é kairos, que eu consultei o grego, e eu não no Google, mas eu consultei na Bíblia grega mesmo, sabe? Bíblia grega não é tão cara assim, é barata, dá para você adquirir. Bíblia, Novo Testamento, vai. E aí eu consultei, e sabe o que eu descobri lá? Eu acho que meio que eu sabia, né? Eu estudei grego tem muitos anos. Ixi, deve ter uns 40 anos que eu estudei grego. De vez em quando eu dou uma arranhada nele, lá na minha Bíblia eu pego. Mas aí eu percebi que tanto quanto quando Paulo falou à igreja lá em Éfeso, no capítulo 5, que o Bernardo acabou de ler para a gente, tanto quanto o Paulo falou para a igreja lá em Colossos, que o Bernardo também leu para a gente, e essas duas palavras, e esses dois textos, de Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 4, está falando do tempo, tipo, remir o tempo, remindo o tempo, né? As duas palavras lá são as palavras kairos, não é cronos, mas é kairos. E kairos não é a ideia de gastar tempo. Por exemplo, o nosso Criador, Deus, Ele não tem esse problema de tempo, cronos. Deus não envelhece. O tempo para Deus não passa. Deus é. Nós não. Envelhecemos e passamos. Mas um dia Deus nos prometeu dar uma nova vida, a vida eterna. Aí nós seremos como Deus. Não seremos mais cronos, nós seremos kairos. E kairos traz a ideia no grego de
oportunidade. Não é de tempo, mas é de oportunidade. É deles que veio essa ideia, que eu às vezes uso aqui falando para vocês, que eles falam que a oportunidade, ideia de grego mesmo, que a oportunidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. E quando chega uma oportunidade para você, e você não aproveita, e a oportunidade está passando, aí você cai em si, e você vai querer pegar a oportunidade, você não consegue. Por quê? Ela é careca atrás. Ela é careca atrás. Ela é cabeluda na frente da oportunidade. Ou seja, você tem que aproveitar e pegar logo. Senão ela vai passar. E quando você for querer agarrar a oportunidade, já era. Porque ela é careca atrás. Remir tem a ideia, se você fosse buscar no Google essa palavra remir, a ideia de resgatar o tempo perdido, a ideia de aproveitar o tempo que você tem. E essa é uma dificuldade minha e sua, porque às vezes você está aqui, mas você não está aqui, porque o seu espírito está em outro lugar, a sua mente está em outro lugar, e você não está aproveitando essa oportunidade de ouvir essa palavra que Deus está me usando para trazer ao seu coração, para trazer à sua vida. E a oportunidade passa. E Jesus disse isso mesmo. Ele lança a palavra que é a semente, mas vem Satanás e tira a semente, essa palavra do seu coração. Cuidado que hoje de manhã Satanás vai querer tirar essa palavra do seu coração. Então remir tem esta ideia de aproveitar o tempo, de recuperar o tempo, de ficar ligado no tempo, sabe? E é essa a ideia que eu quero compartilhar com vocês. No início do ano 2026, nós conversamos aqui, se você ainda lembra, que eu falei que um dos segredos para o seu crescimento espiritual, é o que Deus quer de você, quer de mim, que eu cresça espiritualmente. Um dos segredos é pôr o reino em primeiro lugar. Todas as pessoas que colocam o reino em primeiro lugar, indiscutivelmente essas pessoas crescem. É incrível. Quando você põe a Bíblia em primeiro lugar, você põe Deus em primeiro lugar, quando você põe os trabalhos da igreja, do povo de Deus em primeiro lugar, você se faz presente, mesmo que você não perceba, mas você está crescendo, porque o crescimento não é perceptível, não é visível. As plantas são assim, as crianças são assim, e espiritualmente também é assim. Você vai crescendo sem saber que está crescendo. E hoje de manhã eu queria compartilhar com você um outro segredo do crescimento espiritual, da maturidade espiritual, para você parar de ser bebê em Cristo, de ser jovem em Cristo, e você atingir a maturidade em Cristo, parar de pensar como bebê em Cristo, parar de pensar como jovem travesso, e passar a pensar como gente madura, como homem maduro, como mulher madura pensa. E isso reflete no seu viver diário, nas suas atitudes, no seu comportamento. Dá para saber se você está agindo como uma criança espiritual, ou como um jovem espiritual, ou se você está agindo como alguém crescido em Cristo. E é isso que nós todos devemos buscar. E esse outro segredo para crescer espiritualmente é usar com responsabilidade, com consciência, o tempo que você tem à sua disposição. Esse pacote de tempo que Deus te deu. Eu estou falando um pouco de Cronos. Deus
Deus te deu uma vida. Quanto tempo você vai durar, eu não sei. Quanto tempo eu vou durar, eu não sei. Mas Deus te deu um pacote de tempo. E Deus te deu, junto com essa vida, te deu também oportunidade. Deus te dá a oportunidade diversas, todos os dias. E você tem que decidir: eu vou aproveitar essa oportunidade ou não? Como você tem usado o seu Cronos? Como você tem usado o seu tempo? Você tem perdido muito tempo no celular? Isso aí é um comedor de tempo, que você não queira nem saber, mas você sabe. Como é que você tem usado esse tempo que Deus te deu para ficar brincando na vida, joguinhos? Claro que brincar é bom, divertir é bom, faz bem para a saúde, você atinge uma qualidade de vida incrível. Ninguém é um robô, e você não deve ficar trabalhando demais, mas não brinca demais, porque a vida passa, e quando você assustar, você vai perceber que você ficou só mais velho, e não mais sábio. Quantos velhos não são sábios, tanto homens quanto mulheres, são apenas velhos? Quantos jovens, apesar de jovens, nessa igreja eu percebo isso, eles são sábios, mais sábios do que muitos velhos, porque esses jovens estão focados, essas jovens estão focados. Se você vê a igreja, o que esses meninos fizeram nesse acampamento, eles conseguiram me arrastar lá e o Kleber para 4 dias no meio daquele mato, e esses meninos ficaram focados em Deus, focados no Espírito Santo, focados na palavra de Deus. Eu saí de lá impressionado, e estou ainda. Parabéns para você, jovens. Só um pouco de emoção, muito forte a emoção, né? Não dá para segurar isso aqui. Já fui jovem, eu sei como é que esse negócio pega. Então, o que Deus está querendo de nós é que nós usemos o nosso Cronos e que a gente aproveita o nosso Kairos, porque a vida é muito rápida, é muito breve. E Deus vai nos instruir mais. A metáfora do sono, foi Deus que falou essas coisas aí. Ouça que coisas incríveis que o nosso Pai Celestial está falando para a gente nessa manhã. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levante-te de entre os mortos, e Cristo Jesus te iluminará. Que palavras incríveis do Senhor. Ele está dizendo que você deve despertar do seu sono espiritual, para você crescer, desenvolver, aproveitar as oportunidades. Ah, Heitor, obrigado, hein, garoto, valeu. Acho que é aqui mesmo, não cai não, né? Eu sempre acho que isso vai cair. É uma pegadinha esse púlpito, mas o apóstolo Paulo, que foi o instrumento usado por Deus para falar essas palavras com a igreja parecida com essa, só que quase 2000 anos atrás, lá na cidade de Éfeso, ele está dizendo para aqueles irmãos, e hoje Deus está dizendo para você e para mim:
desperta, ó tu que dormes. Jesus quer te acordar, quer te chacoalhar, para você entrar no ar. Esse negócio de ficar acordando os outros é uma coisa complicada, porque você deixa a pessoa dormindo, ele não te dá tanto trabalho. Mas quando você acorda ele, nossa, ele dá tanto trabalho. Lá em São Paulo a gente brincava, deixa ele dormir, não acorda ele não. Espiritualmente, viu, irmãos? Deixa ele. Alguns demoram a acordar. Mas na Bíblia é incrível que essa palavra sono, ela está associada à morte. Sono e morte nas Escrituras são sinônimos. É a mesma coisa. Aliás, até o segundo ponto da fala do Senhor para nós, ele disse: levanta-te de entre os mortos. E nós sabemos pelas Escrituras que realmente as pessoas que estão aí na nossa sociedade, que estão bem vivas fisicamente, sagazes, espertos, só correndo atrás de dinheiro, como se a vida girasse em torno de dinheiro. Quem te disse isso? A cigana te enganou. Isso não é verdade. Quem te disse isso? Que o mais importante na vida é dinheiro. O mais importante na vida, igreja, é o quê? Está aprendendo. Pessoas que têm almas, né? O mais importante na vida é gente, é pessoas. Não é carro, não é casas, não é glória, não é nome. Não perde o foco. Não se aluga a sua cabeça. Pare e pense. Porque todas as coisas vão ficar. Só as pessoas vão transcender essa matéria, essa vida. Só as pessoas vão existir eternamente. É por isso que a palavra diz: quem ganha a alma é sábio. Quase acertando, meu jovem. É um bebê em Cristo esse menino aí. Então, quem ganha almas é sábio. Isso que é importante. Então, ele disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem pode te iluminar, quem pode me iluminar nas minhas densas trevas em que eu posso estar, é Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus veio, foi dito dele: e a luz resplandeceu nas trevas. Trevas de conhecimento, trevas de ignorância, trevas de orgulho, de achar que sabe. E a pior coisa é quando você encontra uma pessoa orgulhosa pelos seus conhecimentos acadêmicos, ou pelos seus conhecimentos teológicos. Porque o negócio não é tanto conhecimento, mas é tanto viver, ser. Jesus tinha todo o conhecimento do universo, e Jesus vivia tão simples. Jesus valorizava tanto as pessoas. Jesus não era inacessível, distante das pessoas. Jesus era muito presente, especialmente com os que estavam sofrendo, especialmente com os pobres, que são os mais humilhados, desprezados. E nós gostamos de estar com os ricos, com os sabichões, com os inteligentes. Mas nós somos discípulos de Jesus. Lembra, irmãos? Você é discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. Você tem que ser como Jesus. Eu tenho que ser como Jesus. E eu vou te dizer, está osso para me ser como Jesus. Porque minha tendência é ser como essa turma por aí no mundo. Mas o Senhor, Ele está dizendo: desperta, ó tu que dormes, levante-te de entre os mortos,
e Cristo te iluminará. Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito, se referindo à igreja lá em Éfeso, e com certeza está se referindo a essa igreja, que não é esse prédio, mas é essas pessoas, a igreja somos nós. Efésios 2:1 diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecado, Ele, Jesus, vos deu vida, e hoje você está vivo, e hoje você vive, obviamente não vida física, mas uma vida espiritual, uma vida como a de Jesus. Você já está ressuscitado, espiritualmente falando. Um dia sim, você vai morrer fisicamente, nós vamos sepultar você com certeza. Só que quando Jesus voltar, Ele vai te ressuscitar. E você vai sair do túmulo. E você vai ter um outro corpo, não esse corpinho fraco seu aí. Mas Ele vai te dar um corpo glorificado igual ao corpo dele. Aquele corpo poderoso. Aquele corpo que transpassava paredes, aquele corpo que não conhece limites, que não adoece, que o câncer não pega. É este corpo que eu quero, e você? É essa vida que eu quero, porque essa vida, por mais que eu faço, ela escapa entre os meus dedos, e ficar velho para alguns é uma agonia, enquanto devia ser uma alegria, porque você está voltando para a casa do Pai, está chegando a vida eterna. Algo estranho, a princípio para mim, nessas palavras do apóstolo Paulo, ele estava falando para a igreja de Éfeso, e ele está dizendo para a igreja, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Mas para a igreja já não está despertada do sono? A igreja já não levantou dentre os mortos? E a igreja já não está iluminada? Parece estranho. Mas se você consultar mais suas escrituras, assim, com mais tempo, com mais calma, você vai perceber que isso não é tão estranho quanto me pareceu. Porque a verdade é que, embora você, batizado, salvo, com o Espírito Santo morando dentro de você, junto com o seu Espírito próprio, mesmo assim, você ainda pode entrar numa situação espiritual, de um sono espiritual. Mesmo assim, você pode ainda viver uma vida contrária ao que Deus quer. Uma vida de pecado, rasgado é pecado. Fiquei sabendo que um casal de irmãos, entre nós, eles acharam que era bom eles pular carnaval. Eles foram pular carnaval. Eu fiquei tentando entender, mas como? Pessoas que ficaram aqui tanto tempo, escutou tanto a palavra, ouviu sermões de tantos pregadores, foram batizados. Como é que conseguiram fazer uma festa da carne? As escrituras é bem enfática. Elas falam que o seu viver diário,
o seu comportamento, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós estávamos lá no mato, no período de carnaval, com os jovens, aprendendo as coisas de Deus, e foi maravilhoso. Só que quando eu cheguei, pessoas começaram a falar para mim, como que foi o carnaval. E falou que tinha homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher, e estava uma bagunça espiritual. E eu me pergunto, como que esse casalzinho nosso conseguiu estar no meio dessa... Dá nos nervos, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Às vezes você está tão orgulhoso, tão orgulhosa, que você acha que você não precisa ser acordado do seu sono. E você está num profundo sono de orgulho. É perigoso. Baixa a guarda. Conta com a possibilidade de que eu, em muitas áreas da minha vida espiritual, eu estou num sono profundo, e eu estou precisando que alguém me acorde. Você precisa levantar desse sono, o sono do orgulho, e entrar no sono da humildade, porque o nosso Mestre Jesus era tão humilde. Cristo quer te iluminar. Eu preciso ser iluminado tanto que eu não tenho nem ideia. Por isso, como a Bíblia fala, né? Pega o livrinho e devora-o. Esse livrinho é uma referência à Bíblia. Devora esse livrinho, porque ele vai te ajudar. Ele tem nos ajudado. Nosso tempo está bem gasto, mas eu tenho mais 10 minutos. Você aguenta ouvir mais 10 minutos? Só mais 10. Ao seu tempo, hein? Vamos lá. Preciso pôr óculos. Está muito pequenininha essa letra, viu, Jair? Ah, mas o meu orgulho não deixa eu pôr óculos, porque o óculos a gente parece mais velho, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Obrigado, Pai. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando, essa é a palavra grega kairos, aproveitando as oportunidades. Você sabe que quem está falando essas palavras, ainda que guiado pelo Espírito Santo, é o Paulo, que nós conhecemos como o grande apóstolo Paulo. E foi grande em humildade aquele irmão mesmo. Que homem sábio este Paulo. Até Pedro reconheceu que o Paulo tinha uma sabedoria fora da curva. E o Pedro aprendia com Paulo. E aqui, esse apóstolo, ele está dizendo essas palavras. Primeiro, ele era humilde para pedir a oração da igreja. E aí, irmão, você pede as orações da igreja quando você está passando suas lutas? Você não quer que ninguém saiba como é que você está com suas lutas? Você é tão autossuficiente que precisa que ninguém ore por você. Pois é, o Paulo, esse homem aí, ó, alguns acham que foi o maior apóstolo que teve, era tão sábio e tal. Ele está pedindo, os irmãos, a igreja, ore por mim, né? Isso é muito legal. Mas a oração dele, embora não era tanto focado nas suas necessidades pessoais, mas a oração dele tinha um foco diferente.
E a oração dele, ele pedia a oração para quê mesmo? Pode colar, está na Bíblia, está aí no telão. Orai para que Deus nos abra uma oportunidade, a pregação da palavra, porque é a palavra que tem esse poder. Paulo queria falar de Jesus, porque o que vai salvar uma pessoa é a palavra. Também Paulo está dizendo que ele deveria mostrar aquele mistério que era Jesus. Aí a gente, nossa, mas Jesus era um mistério? Como é que é isso? Mistérios são coisas desconhecidas, são coisas ocultas, são coisas que nós estamos ignorantes. Jesus, para esse planeta, para essa terra, era um mistério. E Colossenses 1, 26 e 27, olha como Paulo explica esse mistério Jesus. Talvez Jesus hoje de manhã é um mistério para você, porque você está num sono profundo, e você acha que o cara iluminado, que pode te iluminar, é o Gandhi, é o Buda. Mas eu espero que você hoje saia daqui com a certeza que Jesus é o mistério revelado. Ouça a palavra de Deus, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações passadas, agora todavia se manifestou aos seus santos, que é a igreja, o povo de Deus, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, os que não eram judeus, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério é que Paulo revelava. Igreja, nós temos que continuar revelando esse mistério para as pessoas, nos nossos relacionamentos, aproveitando as oportunidades, porque as pessoas ainda acham que a solução estão num monte de fontes que nada resolve de verdade, porque só Jesus é quem pode te iluminar, é só Jesus que pode te transformar com o seu Espírito Santo, é só Jesus mesmo, é colar com Jesus e ficar coladinho até você morrer, porque Ele vai te dar vida eterna e vai te ressuscitar, e Ele vai te iluminar das suas ignorâncias, das suas decisões, dessa maneira que às vezes você vive, achando que você está vivendo numa boa, e você está apenas dormindo, mortalmente, mortinho, mas você acha que você é o cara, você acha que você é a cara, mas de fato não. Paulo foi algemado por pregar esse evangelho. Eu tenho a liberdade de pregar, minha liberdade está sendo cerceada aos poucos, pelo nosso governo, pelos sistemas de direção governamental, e a liberdade está sendo cerceada. Não sei o que Deus vai fazer com essa liberdade. Sei que os primeiros cristãos no primeiro século morreram por pregar o evangelho. O governo romano matou muito de nossos irmãos. A religião judaica contribuiu muito para a destruição dos verdadeiros discípulos seguidores de Jesus. Religião é uma desgraça na vida desse planeta. Você está ficando doido, Jaime? Não. Temos que deixar a religião e envolver com uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, o mistério revelado. Jesus não tem religião, regrinhas para você. Jesus tem uma maneira de ser, uma maneira de amar, uma maneira de te iluminar, que é incrível. E Paulo então disse que ele estava preso por pregar o evangelho. Já ficou preso alguma vez porque você estava pregando o evangelho? Foi mandado do seu emprego embora alguma vez porque você estava lá pregando o evangelho? Obviamente não na hora de você trabalhar, mas na hora do almoço, né? Paulo entendia,
falando que é o meu dever pregar o Evangelho. Cada dia que passa, eu estou sendo iluminado por Jesus, que é meu dever pregar o Evangelho. E deixe-me te dizer, não é pregar tanto de púlpito aqui na frente de vocês, mas é pregar no meu dia a dia, para o borracheiro que arruma o pneu dos meus carros, para aquela enfermeira que está tratando de mim, lá no hospital. É pregar para o meu vizinho que está lá. É nos meus relacionamentos, eu apresentar Jesus, o mistério revelado para as pessoas. Porque quem vai transformar as pessoas não sou eu, muito menos você. Quem vai transformar as pessoas é o Espírito Santo, porque é Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pregar o Evangelho, achamos que é uma tarefa árdua, e nós temos vergonha, porque as pessoas riem de nós, como o Ronaldo pregou, né, o tal dos enlatados aí, sabe, dos enlatados, né? Estão enlatando os discípulos, os cristãos. O Ronaldo pregou para a gente semana passada. Se eu entendi bem, né, Ronaldo? Depois você me ajuda aí. Igreja, e aí? Você ainda pensa que pregar o Evangelho é apenas responsabilidade dos presbíteros da igreja, dos diáconos, ou dos evangelistas? Porque afinal de contas, os evangelistas é que tem o dom de pregar. Você pensa assim? Mas eu quero te dizer que não, em alto e bom som. E não quero pôr um peso nas suas costas, por favor. Encha-se do Espírito Santo, encha-se da palavra de Deus, a tal ponto que te será impossível ficar calado e sem falar. E nesses seus lábios não falar, a sua vida falará. Falará. Porque a transformação é tão profunda, é tão real, tão verdadeira. E se você não está experimentando, é porque o sono está profundo demais. É porque você precisa ser despertado dentre os mortos. E Cristo precisa nos iluminar cada vez mais. Pregar o Evangelho, Paulo colocou assim: é meu dever. Eu estou entendendo que é meu também. E na medida que você for amadurecendo, você vai ver que é seu também. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, remindo o tempo. E é isso mesmo. A ideia do Kairos é aproveitar as oportunidades. E às vezes nós somos pegos de surpresas, porque a gente talvez não aproveitou tanto as oportunidades. E eu fui pego de surpresa a semana passada. Um vizinho do lado da minha casa, ele arrumou muito meus carros. Ele era um autoelétrico. Ele arrumava essa parte dos carros. Retrovisor não, lanternas, né? E sempre eu tinha problema, eu chamava o Wilson. O Wilson adoeceu e foi tendo complicações, é vizinho nosso, do lado da minha casa. Domingo passado ele veio a óbito. Eu vi um choro, sabe, as pessoas, o filho que perdeu o pai, a esposa que perdeu o marido. Eu e a Ariane fomos para lá para ver o que tinha acontecido. São nossos vizinhos. Eu até achei que era a esposa dele, porque ela está com câncer, foi descoberto recentemente, com câncer no pâncreas, que é um câncer difícil de se curar. Mas para Jesus isso é fichinha, né? Por isso que eu ouso pedir as suas orações pela Ana. A Ana já ouviu um pouco do Evangelho, através de mim, da Ariane. O Wilson, eu acredito que eu preguei para ele. Eu acredito que enquanto eu arrumava meu carro, a gente conversava. Eu lembro uma vez, falei: Wilson, você já leu a Bíblia e tal? A verdade é, irmão, fechando, tem 2 minutos ali que passou. Eu não estou bem com a morte dele. De alguma forma eu estou mal. Porque eu estou me questionando de verdade.
será que eu aproveitei mesmo a oportunidade de falar mais para o Wilson sobre Jesus? Eu estou experimentando um certo de sofrimento, talvez uma consciência pesada. Eu não sei dar nome para esse trem que eu estou sentindo, mas eu não estou confortável. E eu me pego pensando muito no Wilson. Fez uma semana que ele foi sepultado. E aí, você tem falado do Evangelho para sua mãe? Às vezes vai ser a última oportunidade. Você tem falado do Evangelho para o seu irmão? Irmão mesmo da carne? Você tem falado de Jesus para os seus amigos, aqueles amigos que você mais gosta? Vamos cantar um cântico e nós vamos fechar. Carlos, por favor. Igreja, vamos nos pôr de pé e vamos ouvir essa canção e cantar essa canção. Senhor, estou